Isso aí. Mais uma vez agradecer à igreja por estar aqui, né? Esse convite tão maravilhoso que o Senhor tem colocado diante de nós agora. Eu não sei pregar. Então, foi feito convite, mas eu não sei pregar. Então, se sair um alimento que seja bom, é a garantia que é do céu. Né? Porque quando você chama alguém para ir na sua casa e você não sabe cozinhar, a pessoa volta e ainda fala que a comida é boa, é milagre. Então é mais ou menos isso que vai acontecer aqui hoje. Então não tem homilética, não tem hermenêutica, não tem um omelete, não tem um bife bem passado, não tem nada. É tudo do céu e são coisas que Deus fala no nosso coração, eu só repito. Entendeu? Então não me sigam, porque essa palavra eu não vou conseguir produzir novamente. Eu não tenho um esboço, eu marco o versículo, algum detalhe e só Jesus na causa. Amém? Ainda não sei. Um dia eu vou aprender e a gente chega lá. Eu queria começar contando um fato, para vocês, um ocorrido. Olha que coisa boa. Eu já amei essa igreja, quando eu cheguei me deram chocolate. Amém. É uma coisa louca. Não acertaram, né? Não é? Não acertaram. Mas tá no caminho, né? No próximo, quem sabe tem uma Nutelinha, alguma coisa, não é? Mas tá bom, tá no caminho. Continua assim, continua. Eu tive um chefe. Esse chefe falava igual o Mickey. Você lembra quem é, né? A voz dele era do Mickey, é muito parecido. E ele me ligou um dia, era domingo, e ele falou para mim assim, olha, corre lá em casa. Ele estava viajando, ele estava no México, ele ia passar 20 dias no México pela empresa que a gente trabalhava. Ele falou, corre lá em casa, que eu acho que eu esqueci de colocar comida para calopsita. Acontece que ele ia passar 20 dias no México e já estava 15. Eu falei, tá bom, eu vou lá. A chave ficava embaixo do tapete, eu já sabia onde era. Quando precisava de alguma coisa, eu sempre socorria nesse sentido. Aí eu fui correndo lá, cheguei no apartamento, ficava uns 30 minutos da minha casa. Aí abri o apartamento, quando eu olhei, a calopsita estava encostada na gaiola, meio apagada. E ela era brava. Sabe a calopsita? Vocês sabem o que é, né? Tipo um papagaiozinho menor, mas nervoso ele. E toda vez que eu chegava perto dele, ele queria me bicar. Dessa vez eu não tinha nem força para... Tava ali daquele jeito, né? Eu falei, meu Deus do céu. Eu peguei um pouco da comida, coloquei do lado dele e ele ficou lá paradão, deitadão. E não conseguia comer. E eu liguei pro meu pai. Meu pai, vocês não sabem, né? Mas ele é especialista em assuntos gerais. Ele é um homem muito simples, então ele é da Bahia. Então ele tem uma receita basicamente para tudo que vocês precisarem. E eu liguei pro meu pai e falei, pai, o que eu dou para uma calopsita que está 15 dias sem se alimentar direito? Ele falou, tranquilo, pega uma bolacha de maisena, uma seta com leite e de boa, e dá na boca dela. E foi assim que eu fiz. E a calopsita começou a ficar um pouco mais ligeira, depois de uns minutinhos, começou a ficar mais espertinha. E eu falei para ele, olha, eu dei uma receita aqui para ela aqui, mas eu acho que eu vou fazer outra coisa para ela ficar melhor. Aí ele falou, faça o que for preciso para ela não morrer. Foi tudo bem. Aí eu soltei ela já ficou de pezinha, já começou a ficar mais ligeira. Aí eu dei a comidinha dela, ela comeu a comida dela. E já começou a ficar mais esperta. Falei, que coisa boa. Abri a janela e soltei ela para fora. Porque ele falou para eu fazer o que fosse preciso para ela sobreviver. E o meu pai, com o seu entendimento limitado, com a sua simplicidade, sempre me ensinou que pássaro solto não morre de fome. Amém. Olha que coisa doida. O pássaro na gaiola, ele está diante de uma necessidade, de uma atenção humana, e você sabe que o homem ele pode errar, certo? Nós não erra, que nós vemos na igreja, mas quem não vai na igreja erra, não é? Quem vem na igreja está de boa, não erra nunca. Mas então nós temos essa coisa. E olha que coisa maluca, se você solta um pássaro, ele não tem hora, como é que quem cuida é Deus? Porque o processo do cuidado envolve a liberdade. Não existe nada que prenda você a alguma coisa que vá manter você. E eu queria ler 2 versículos, na verdade mais. Eu queria começar com uma parte do filho pródigo que todo mundo já conhece. Você que é crente de berço, você já conhece a história do filho pródigo, de trás para frente, sabe tudo. Mas é uma revelação muito apropriada que o Senhor me deu sobre o filho pródigo. Está lá em Lucas 15, versículo 11. Diz assim, posso abrir? Não. Ainda não, né, vozinha? Era um minutinho só. Até 2, vozinha. Era, né? Glória a Deus. Lucas
Não estou enxergando direito. Achei aqui. Lucas 15, versículo 11. Não, você vai lá pro primeiro. Aproveitando, se eu pudesse colocar um tema nessa mensagem, seria... Manda embora. Eu acho que é um tema bom. Manda embora. Não. Manda embora. Não, deixa embora. Deixa embora, acho que é mais adequado. Deixa embora. Grava essa... Deixa ir. Deixa ir. Deixa embora fica meio, né? Minha esposa sempre me ajuda na correção do meu português. E ela sempre me corrige, né? Porque... Diz assim, ó. E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, pai, me dá a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu a eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou sua fazenda, vivendo dissolutamente. Só até aí. Já começa que já é diferente uma pregação de filho pródigo, que só vai até o versículo 13. Mas é só até aí mesmo. Olha que coisa interessante. Eu sei que vocês já entendem dessa mensagem. O pai amava o filho? Sim ou não? Sim. Sim. O pai fez o que o filho pediu? Fez, certo? Fez. E aí ele pegou lá a fazenda. O pai estava vivo. O pai pegou uma parte da fazenda que produzia, certo? Toda fazenda produz. Senão não é uma fazenda, é um terreno. A fazenda ela tem que produzir. Então ele deu uma parte da produção. Então ele dividiu entre os 2 filhos o que valia a fazenda e deu para esse filho. Prontamente, no dia seguinte já estava tudo certo. Ele juntou tudo que era dele e... Mais uma vez eu pergunto, o pai amava o filho? Amava. Amém. Acontece, irmão, que Deus toca o meu coração nessa noite. Deus toca o nosso coração nessa noite para dizer para a igreja, não retenha o que precisa ir embora. Aleluia. Mas eu amo, não retenha o que precisa ir embora. Não existe projeto de Deus em coisas que se desligaram de você. Não existe processo de Deus de coisas ou pessoas que se desligaram de você. Amém, Jesus. Independente de tudo que aconteça, independente se tinha uma história, independente se o pai fez um balanço numa árvore naquela fazenda para o filho, se o pai escreveu o nome do filho, se houve dedicação, se houve empenho do pai, o pai simplesmente entregou para ele a capacidade de escolha. E por favor, eu vi uma pregação um dia que eu fiquei muito zangado. Essa pregação dizia que o menino estava perdido. Não estava não, rapaz. Que perdido? Perdido não sabe de valor de nada, não. O perdido é perdido. Ele sabia muito bem o que ele queria. Ele queria ir para as festas. Ele queria uma vida promíscua. Ele sabia o que ele queria, já tinha escolhido o prazer, ele já tinha escolhido a vida, ele sabia onde era, ele foi para o lugar certo, onde ele queria, ele não estava perdido, ele só fez escolhas que não cabiam a estar debaixo de escolhas sábias. Mas ele sabia muito bem, estava perdido não. Mas vamos cuidar porque ele não sabe o que está fazendo, passou de 2 anos de idade, já sabe o que está fazendo, meu filho. Porque se não souber o que está fazendo interna, porque é interdição mental. Aí é outro problema da mente, aí é outra coisa. Mas meu filho, passou dos 2 anos de idade, já sabe o que está fazendo. Já tem noção do que machuca, do que não machuca. E a nossa vida é pautada em tentar cercar pessoas ou circunstâncias para que eles não vão embora. Meu relacionamento está ruim, então a mulher vai lá, o marido chega, ela faz a comida, faz a sobremesa, deixa a roupa passada, deixa a casa limpa, para ver se o cara fica. E ela se mata ali de situação, e o pai se mata da situação para que o filho não saia à noite e não beba e não se... Irmão, a porta da rua é serventia da casa. Aleluia. Amém. E aí na igreja nós não pode falar a palavra de exortação, porque senão as ovelhas vão embora, pastor. Nós temos que falar sobre prosperidade, nós temos que falar sobre coisas que agradam.
Vem aqui, vamos fazer uma palestra para você ficar bom de dinheiro. Todo mundo está arrumando dinheiro, mas nós damos uma palestra como se nós fosse bom, para você acreditar e todo mundo ficar feliz. Verdade. Vamos fazer o coach, agora é moda esse negócio de coach. Coach é uma pessoa falida que ensina você a ser rico. Que legal, hein? Vai dar certo mesmo, pode acreditar. Show de bola. É a mesma coisa de eu marcar com vocês uma maratona. Vou ensinar vocês a correr maratona. Olha o tamanho da minha barriga, gente. Isso, por favor. Não se iludam. Aleluia. Verdade. Eu trabalhava em banco e tinha um rapaz lá que até escreveu o livro. Não no banco, era meu cliente. Eu trabalhei numa área que chamava gestão de fortuna. E a gente administrava empresas. E esse garoto era o diretor dessa empresa. Um dos diretores. Por trás dessa empresa tinha uma empresa gigantesca que administrava. E uma vez ele falou, nem conhecia ele, eu assumi essa carteira no banco, ele me chamou para ir numa palestra dele. E nessa palestra, acredite ou não, tinham 10.000 pessoas, cara. Meu Deus. E ele entrou e todo mundo aplaudiu o cara de pé. Eu falei, meu Deus, eu falei com esse cara hoje de manhã, ele é meu cliente, vou levantar e bater palma também. Eu falei, caramba, que coisa louca, todo mundo gosta desse cara. E ele começou a falar, e eu comecei a acreditar no que ele estava falando. Ele falou, se você vender esse produto para 10 pessoas, essas 10 pessoas vão vender para mais 10 pessoas. E essas 10 pessoas vão se tornar 100 pessoas, que vão virar 1.000 pessoas. Então os seus 100 reaisinhos que você colocar vão se multiplicar, vai ser uma maravilha, que coisa boa. Eu falei, meu Deus, vou ser rico amanhã. Esse homem é muito bom. Foi que coisa maluca essa conta, olha, é perfeita. E ele mostrava no telão, e a galera... Eu falei, meu Deus, você está até energizado. Uma coisa maluca. Aí no outro dia eu falei, meu, que coisa louca. Aí meu chefe me chamou e falou assim, você foi lá na paz do menino? Tem livro escrito. O menino aparece hoje aí na rede social, bombando. Foi que coisa louca. Foi, chefe, se tudo der certo, de acordo com meus planos, amanhã eu estou fora do banco, que eu vou ser rico. Porque o menino ensinou coisas preciosas. Ele falou, ensinou, né? Foi. Entra na conta dele. Meu Deus. É um mistério. Foi na conta? É. Falei, então vou entrar. Eu entrei na conta dele. E tinha menos que tinha na minha. Queria levar o seu. Uai, rapaz, que coisa louca. Não era o que estava falando. E eu comecei a olhar, falei, oi, tem cheque devolvido de 500 conto. Mas o carro dele custa 1 milhão. Que coisa louca. Sabe por quê, irmão? Eu falei isso ontem, pastor. O culto, ele é racional. E Deus nos deu a inteligência, e hoje a religião nos ensina que a inteligência não compete com a adoração. Verdade. A adoração, o princípio da adoração é a racionalidade. Amém. Irmão, não venha para o culto querendo ver um anjo, não. Venha para o culto querendo mudar a sua vida para que você passe a sua eternidade vendo anjos. Amém. Glória a Deus. Porque não adianta o propósito de gente que conta um monte de história e não muda nada e não acontece nada. E aí são situações que nós precisamos deixar ir. Eu trabalho com vendas. E às vezes chega pessoas na loja e eu vou atender, oi, tudo bem e tal, e quanto você tem de entrada? Aí a pessoa fala assim, então, veja bem, se fosse 20 anos atrás, eu comprava à vista. Se fosse há 20 anos atrás, tranquilo. Nem precisaria financiar. Tá bom, querido, mas quanto você tem hoje? Nós estamos hoje. Não, 20 anos atrás eu não existia quase. Hoje, quanto você tem? Veja bem, deixa eu te contar o que aconteceu. Porque são pessoas que estão presas a um destino. São pessoas que ainda não entenderam que o processo, ele mudou, que o processo já passou dos ciclos. E é muito difícil quando nós estamos vivendo uma época que não está de acordo com o ciclo que nós estamos vivendo. E é isso que Deus nos traz hoje ao nosso coração, para que a gente entenda o ciclo que nós estamos vivendo e que essa noite seja uma noite de despedidas. Amém. Glória a Deus. O que Deus tem para mim e o que Deus tem para você
não tem ligação com pessoas ou com situações. Revela, Pai. Aleluia. Irmão, se você acha que o teu sucesso está atrelado a você montar o seu network, me perdoe. Você vai passar a sua vida inteira correndo atrás de gente para ver se eles dividem alguma coisa com você. Meu Pai. Forte. Se você acha que o propósito de Deus, eu tenho que ir para uma igreja com as paredes pretas, que lá tem só abonado, eu vou lá. Porque lá vão falar do meu serviço. Porque lá vão falar que eu sou um cara legal. Porque lá vai grandes pessoas. Você está entendendo? Porque eu preciso dar uma mão para Jesus. Jesus está devagar demais. Eu preciso dar uma mão para Deus, entendeu? Eu preciso aparecer mais. Quem não é visto não é lembrado. Está lá em Coríntios, não é? Quem não é visto não é lembrado? Está lá. E eu preciso ir lá, preciso me mostrar, preciso me fazer, preciso dar aula lá. Você está entendendo? E aí o que eu me monto? Eu me monto um vendilhão do templo, mais moderno, contemporâneo, né? Com um toque de internet. Mas sou um vendilhão do templo. Eu estou lá tentando alguma coisa para dar uma mordida, uma beliscada. É network. Quantas vezes eu escutei aqui? A gente acabou de chegar nos Estados Unidos, o pessoal, vai para uma igreja, lá o pessoal te ajuda. O princípio não é esse, irmão. A ideia não é essa, nem nunca foi essa. Aí você olha a vida espiritual da pessoa, está uma ruína. A vida espiritual está horrível, o casamento está horrível, o relacionamento está horrível. Mas estão cada vez mais enfurnados dentro da igreja, vivendo um propósito que ainda não aconteceu. E nem vai acontecer, porque está vivendo fora do tempo. Olha que louco. Quando Deus quer abençoar alguém, Ele não precisa de microclima. Quando Deus quer abençoar uma pessoa, Ele não precisa de, vai lá, fala que esse cara é esse cara. Não, meu irmão, é eu e você, eu e Deus, é você e Deus. É ali direto. Você dorme sujo e acorda limpo, e o propósito é esse. Amém. Eu creio. Não faça média com ninguém, não carregue ninguém. Amém. Amém. Quantas vidas e quantas pessoas estão lá cercando, fechando a fazenda para o filho não ir embora? Entenda filho como qualquer situação da sua vida, ou até qualquer pessoa da sua vida. Nós vivemos uma época de pessoas sem propósito nenhum de vida. Sem propósito nenhum, vivendo os dias. Só não se mata, mas está lá vivendo. De qualquer forma, de qualquer jeito, de qualquer coisa. Quando a gente está lutando, irmão, por um processo que já acabou, a gente paralisa todos os planos de Deus para a nossa vida. Eu queria ler um outro versículo que está em 1 João 2, 19. E eu queria que enquanto você me ouvisse, você trouxesse da sua memória coisas, desde as menores. Sabe quando a gente sai de uma discussão? Você sai da discussão que você está na sua casa, que você ainda está pensando na discussão que você teve. E aí você pensa assim, poxa, eu podia ter falado aquilo lá, hein? Esqueci desse detalhe. Podia ter, tinha aquela outra coisa que eu podia ter falado. Aquilo ia machucar mesmo. Nossa, aquilo outro, nossa, aquele dia eu lembrei, podia ter falado aquela coisa, aquela ia deixar a pessoa louca da vida. Você está carregando uma situação inteira nas costas, que não vai produzir nenhum fruto, que não vai trazer nenhum benefício, que não vai fazer nada contigo. 1 João 2, versículo 19 diz assim, eles saíram do nosso meio, entretanto, não eram dos nossos. Porque se tivesse sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Amém. Estão entendendo como é que é? Amém. Quem foi, querido? É o ciclo que se encerrou. O Facebook nos dá uma oportunidade da gente ver aqueles amigos da escola, não é? Pessoal que ajudava a gente na escola,
Não que a gente colava, mas que nós era muito esperto. Mas as pessoas que precisavam, sabe? Você via aquela pessoa, meu Deus, oi, como é, rapaz, nossa, esse aqui, aquele ali. Aí você vai conversar com a pessoa tá tipo num outro universo do que o teu. Ela está numa outra... Eu não falo de níveis, mas eu falo de situações diferentes. Você já tem filho, a pessoa está na fase da festa. Ou você está na fase da festa, a pessoa já tem 8 filhos. Ou a pessoa já virou avô, e você está andando de skate ainda. Outra coisa, totalmente nada a ver. Existem situações, todo momento na nossa vida que nós temos que entender que o processo é de despedida. E nós temos que entender esse processo de despedida, irmão. Não amarre o seu coração em situações que já acabaram. Ontem eu citei de Davi. Davi tinha teve um filho, né, da esposa de Urias. E o garoto adoeceu e ele foi se perdendo, ele foi chorando, ele foi clamando. E todos os dias ele não se alimentava mais direito. Davi entrou num processo de dor por conta da cura daquele garoto. E aí os seus servos falavam assim, olha, se o garoto está doente assim, imagina se o garoto morrer. Davi vai se matar. Imagina que coisa maluca, e ele está nessa situação. E aconteceu que o garoto veio a falecer. E aí os seus serviçais, o pessoal que trabalhava, né, no templo, estavam conversando entre si, talvez, quem que vai dar notícia para Davi que o filho dele morreu? Meu Deus do céu, imagina! E Davi já viu que os funcionários estavam ali conversando baixinho, chegou para um deles e falou assim, meu filho morreu, né? Ele já estava sem comer, cara no pó, daquele jeito que a gente conhece, que Davi era um cara muito incisivo em tudo que ele fazia. E aí o funcionário falou, sim, seu filho faleceu. Naquele momento, Davi levantou, sentou à mesa, pediu uma comida, tomou um banho, colocou roupas limpas. E os funcionários dele falaram, Davi, mas por que ages assim? Por que você levantou como se nada tivesse acontecido? Porque eu chorei no tempo que era para chorar. Eu clamei no tempo que era para clamar, mas eu entendi que a vontade de Deus foi cumprida. Então não cabe a mim lutar contra a vontade de Deus já estabelecida. Aleluia. Então vida que segue. Não cabe mais nada nas minhas mãos e nem nas tuas mãos a tomar decisões de coisas que Deus já decidiu. Amém. Oh, irmão, agora eu estou aqui nos Estados Unidos, olha o que acontece, eu não sei se eu vou mais para o Brasil, porque eu vi que aqui eu ia ganhar muito dinheiro, mas isso não está acontecendo. Eu vi que eu ia ter uma prosperidade, aqui não está acontecendo. Eu acho que eu vou voltar, acho que eu vou ir para frente. Irmão, aquieta o coração. Entenda que o processo de Deus ele não acabou, ele só acaba quando Deus dá a última palavra. Nós temos que viver o que nós estamos vivendo, o nosso presente. E aí fazemos parte de uma estrutura de pressão, de depressão, de ansiedade por não entender o tempo. Vivemos uma vida com depressão, que é o excesso de passado, ou ansiedade, que é o excesso de futuro, porque nós não entendemos que o nosso tempo é o agora. Verdade, Jesus. E aí nós vivemos o nosso agora. Isso é pesquisa, isso é ciência. As pessoas hoje, a maioria das pessoas estão pensando 70% do tempo em coisas que ela já passou. Meu Deus. E a vida não tem resposta. E a vida não acontece porque o meu coração não está no meu presente, que é uma dádiva, e está em coisas que já se passaram. O projeto de Deus é para o hoje. O projeto de Deus não é para o passado. Deus nunca tem um ministério no passado de alguém. O ministério de Deus é para o agora e também não é para o futuro, é para o agora. Aleluia. É nesse momento em que nós estamos perdendo tempo com pensamentos. Esse tempo que está sendo perdido, que não vai voltar mais, é o tempo que Deus gostaria de estar nos abençoando. Amém. Aleluia. Glória a Deus.
Eu queria falar de uma mulher que é pouco conhecida. Vocês já ouviram falar de Rispa? Rispa foi uma concubina de Saul. E aí que acontece que Saul quebrou uma aliança que tinha muito antes dele, estou resumindo a história. E acontece que os 2 filhos dela, os 2 filhos amados, Davi autorizou que a vida deles fossem ceifadas para pagar essa dívida de Saul. Acontece que ela ficou 3 meses em cima dos corpos dos 2 filhos, expulsando os urubus, os abutres, e à noite os animais que vinham para comer os corpos dos filhos dela. E acontece que nós passamos às vezes anos expulsando os abutres em cima de cadáveres que já eram para ter sido sepultados, sonhos que não aconteceram. Ah, mas eu fui prejudicado, fulano me prejudicou. Às vezes o fulano nem vive mais, foi uma coisa de 30 anos atrás, 20 anos atrás. Meu irmão, faça outro projeto, faça outra coisa. Aleluia. Glória a Deus. Ah, mas eu fiz parte de uma igreja que foi isso. Eu falava em língua, eu buscava, eu clamava. Tá, filho, e agora? Não importa mais. Há uns anos atrás eu ouvi a pregação de um pastor que ele pegou o microfone e falou assim: nossa, Deus falava demais comigo. Meu Deus. Nossa, eu era usado por Deus, irmão. Oi, você tinha que ver como eu era usado. Jesus. Olha que você tinha que ver, que eu alimentava mendigo, eu fazia isso, eu fazia aquilo outro. Eu falei, meu filho, você morreu? Você não está mais vivo não? O que aconteceu? Deus desistiu de você? O que foi? Parou? Por que parou? E triste. Porque não entendeu que o processo não foi do passado. O passado, ele só nos serve como referência e experiência. E só isso. O passado, ele não pode fazer com que eu tome decisões no meu presente. O passado não pode ser um armário de mágoas que eu tenho lá guardado, ou de pessoas que eu tenho que carregar. Eu não posso comprar um carro. Se eu comprar um carro e postar foto, meu irmão vai ver. Não posso mostrar. Eu não posso fazer uma viagem, porque o fulano vai saber que eu estou fazendo uma viagem. E como eu falei não para ele, ele vai achar que eu, em vez de emprestar dinheiro, eu fiz a viagem. Então eu não posso, porque está amarrado com pessoas. O Espírito de Deus nos traz a liberdade, meu irmão. Aleluia. Se para ser você, pessoas vão se afastar, dê tchau. Amém. Demorou para sair fora, cai fora, vai embora. Marina e eu temos uma vida muito particular. A gente só faz o que está com vontade. Isso incomoda pessoas. A pessoa fala assim, vamos domingo na minha casa? Não, eu não estou afim. Não por nada. Às vezes o negócio da pessoa não está afim. Você está entendendo? Eu digo, mas a pessoa vai ficar triste. Então não serve para andar comigo. Porque eu tenho que ir contra o meu gosto, que eu quero às vezes ficar assistindo TV, comendo Nutella, só isso. É meu direito à preguiça, vocês estão entendendo? E na casa da pessoa não vai ter a Nutella que eu quero, eu não vou ficar com o meu pé em cima da mesa igual eu fico na minha. E eu quero ficar nisso, eu trabalho igual um cachorro de segunda a sábado, chego 10 horas da noite em casa, gente. Eu tenho que fazer média, tenho que tomar um banho, passar um perfume, e lá as pessoas, tudo bem? O que tem para comer? Brócolis? Que delícia, hein? Que legal essa comida boa, hein? Joia! Por quê? Porque senão a pessoa vai ficar chateada. Que fique. Você não quer, meu irmão, gostar de nós do nosso jeito? Não tem problema. É só bloquear no Face. Não é verdade? Você não tem que carregar nada em nenhuma situação, porque é leve, meu querido. Porque Jesus já nos deu a liberdade. Essa liberdade está na nossa mão e o processo da salvação já foi entregue. Então não há motivo da alegria não ser uma residente permanente no seu coração. Glória a Deus. Aleluia. Você começa a entender que o seu processo com Deus de relação está danificado quando a alegria não é um processo diário na sua vida. É verdade, Jesus. Irmão, eu entendo. Qualquer pessoa pode sofrer de depressão.
Eu entendo que qualquer pessoa, isso é hormonal, isso é ciência. Eu entendo disso. Mas eu não entendo pessoas que se entregam para isso. Principalmente pessoas que conhecem da fonte da vida. Eu entendo de coração e eu respeito todo o processo, porque eu já tive. Mas se entregar, não. Nós temos que ter esse entendimento, querido, de é a sua vida. Deus tem planos para você. E às vezes esses planos estão parados porque você está carregando pessoas que o plano de Deus não cabe. Aleluia. Você está entendendo? Esses dias nós fomos convidados para uma festa de aniversário, né? Semana passada, eu acho. Festa de aniversário, comida, tal, né? Vou ir. Aí, arrumamos, penteamos o menino, colocamos uma fralda zero, vamos sair. Nossa, onde que é? A hamburgueria tal. Eu falei, não, vou explodir de comer hambúrguer. Tranquilo. Aí estacionamos o carro, lugar bonito, lá no Orlando Eye. Aí fomos pra lá. Aí chegamos lá, todo felizão, vimos uma porta do restaurante. Falei, nossa, meu. Aí passando nas mesas, já vi os lanches da galera, né? Que a gente entra no restaurante olhando o prato dos outros, né? Aí passamos entrando lá, tal e tudo. Como eu cheguei na portaria, veio um segurança e falou assim, você não pode entrar. Eu falei, por que eu não posso entrar? Porque você tem um filho. E criança não entra aqui. Eu falei, louco, mas como não se nega uma comida a um faminto? Como que pode? Ué, a criancinha falou, não, porque tem música ao vivo, tem muita bebida alcoólica, então não se pode. Criança aqui não entra. E é exatamente isso. Existem coisas e lugares que você não vai poder ter ou entrar se você estiver acompanhado de pessoas erradas. Estão entendendo o recado do céu? Amém. Verdade. Não se prendam a situações, não se prendam a momentos, não se prendam a coisas. Quantas pessoas eu conheço que veio para cá com um trabalho prometido? Quantas pessoas eu conheço? Eu vou lá, não, vou trabalhar com um cara, sucesso, tá tudo certo. Aí quando chega aqui... Ai, eu conheço um monte. Eu não vou poder falar que estão me assistindo. Tem um monte, rapaz. O cara veio e falou, não, tranquilo, eu não vou pagar aluguel, então posso pagar uma parcela boa de um carro. Foi, rapaz, você não quer esperar um mês, não? Eu sei que Deus já fez, eu tenho certeza que Deus já fez, já. Mas é que eu estou aqui um tempo, eu escuto muita história, você não quer esperar um pouquinho, não? Pega um carrinho mais velho, depois você vai para um carro mais novo, ninguém precisa ficar sabendo. Entendeu? Qualquer coisa, você pega um carro mais caro da loja, tira foto, manda para os parentes e fica. Porque tem um lance da vaidade, não é? O crente carnal adora uma vaidade. Quiser, não é tirar foto num Tesla, você manda lá para tua família, fala que você cresceu na vida, depois você dirige o velho e ninguém vai ficar sabendo. E aí passa 30 dias, a pessoa vem e fala, rapaz, você tinha razão, rapaz. Olha que livramento que Deus deu. Livramento o quê, rapaz? Você veio sem dinheiro, todo lascado, você não se livrou de nada, não. Não foi livramento nenhum, não. Você está no fogo. Se você não trabalhar, você não vai pagar aluguel. E aqui não tem essa, pai. Aqui não tem seu pai, sua mãe, não bate fofo, não. A América é soco na cara. Não tem conversa fiada. Mas porque vive um processo ali, está confiando que a pessoa vai fazer. Meu irmão do céu, não faça isso. Entenda que o processo de Deus é individual. Amém. Ai, mas eu não gosto de ficar sozinho. Deus vai te ensinar a ficar sozinho. Porque o processo é solitário. Verdade. E as pessoas demoram para entender que o processo... Entra no teu quarto e fecha a porta. Quer dizer, sozinho. E se tiver alguém na sala, é para não ouvir. Não é para ninguém estar perto. O que eu vou falar é eu e você. É só nós. Não cabe terceiro, não cabe opinião, não cabe o que as pessoas acham. Porque se Deus falar para você que o projeto dele é fazer com que você prospere aqui, numa área que todo mundo fala que está saturada para você, você vai prosperar. Aleluia. Glória
Glória a Deus. Todo mundo pode falar que fazer um determinado serviço tem 30 milhões de pessoas fazendo, mas se for projeto de Deus, você vai ser o top 1. Amém. Glória a Deus. Não confie em especialistas. O processo de Deus é independente disso, é por isso que nós não temos que estar ligados a pessoas. Aleluia. Entenda o que eu estou falando, não estou falando para você desprezar todo mundo amanhã, não falo com ninguém, bloqueia todo mundo, não é isso. É você. Ame mais a você. Amém. O projeto está aí dentro do seu coração, já está entregue, já está aí. Vocês estão entendendo? Já está aí dentro. Não vai ser um homem que vai trazer, não vai ser um projeto que vai trazer, e não será um green card que vai trazer. Aleluia. Amém. O green card é um teco de plástico. Vocês estão entendendo? O green card não traz sucesso para ninguém. O que traz sucesso é o projeto de Deus executado. É só isso. Meu Deus. Glória a Deus. Palavra do céu. Meu irmão, eu tinha duas opções da minha vida. Ou eu ia vender carro, ou eu ia fazer brick. Fui fazer brick uma vez, quase desmaiei em cima do carrinho. Me restou vender carro. Brick é um troço que é feito, vozinha, lá no inferno. O negócio é louco. Olha, pode ver, já começou errado. É um serviço que, falar para vocês, os escravos não faziam. Vocês estão entendendo? É muito serviço. Então imagina, eu fui lá e não aguentei, trabalhei um dia, aí a Marina foi me buscar. Eu com dor em tudo, mantinha a pose quando vi o carro chegando. Abri a porta, ela falou, e aí, gostou? Eu falei, adorei. Sentei no banco, aquela sensação de morte vindo, o coração batendo, eu sentindo o calcanhar pulsando, irmão. O calcanhar estava pulsando. Foi Jesus, mantém vivo até em casa. Me mantém vivo. As vistas escuras, parecia que eu estava com um binóculo vendo embaralhado. O gosto de sal na boca, de terra, não sei. Aquela coisa, e quando eu tomei banho, eu todo fatiado, parece que eu estava dando um liquidificador o dia todo. Todo riscado, machucado, não entendia nada, foi Jesus. Seja feita a tua vontade, mas que seja a sua vontade, não seja essa. E aí eu comecei a trabalhar com carro e o pessoal falava assim, não vai, tá louco, carro não vai virar não. Você não fala inglês? Como que você vai vender carro? Vai vender carro para quem? Você é doida? E que loja que você vai sem falar inglês? Você é louco, cara. E eu comecei a vender na minha garagem. É o que eu tinha. Aleluia. E as pessoas falavam, você é doido? Eu anunciava garantia. E os caras ficavam loucos. O meu mecânico falava, mano, você é louco oferecer garantia para um PT Cruiser. Nem 0 milha eles davam garantia para o PT Cruiser. E você dava garantia. E minha garantia, eu chamava o Pedrão, que era o nosso mecânico. Um beijo, Pedrão, sei que você está nos assistindo. E o Pedrão falava, mano, você é louco da garantia. Quando o mecânico fala para você que você é doido de fazer alguma coisa que ele arrumou, então você já imagina que o troço é louco mesmo. E eu orava no carro e falava, Jesus, abençoa, só tu podes nesse carro. E vendia. Aleluia. E a pessoa ia lá e how are you? E eu, yes, you too. Estamos juntos. Você está entendendo? Não importa. O processo é esse é o processo, é o que eu tinha. Porque as pessoas ficam esperando falar 6 idiomas para começar uma coisa. Oh, isso aqui eu não posso fazer, isso aqui tem que ficar engavetado, porque eu não posso. Porque já me falaram que não vai dar certo. Me falaram que não vai dar certo. E Deus ficou olhando e falou, rapaz, eu fiz um filho, não foi um burro não. Ouça a mim, eu tenho o processo, eu tenho o projeto, eu tenho o mantimento, eu tenho tudo que você precisa. E o homem está ali, olhando no processo, acertando os problemas que não chegaram ainda. Olhando, se preocupando com os problemas que não chegaram. Mas eu vou começar a fazer isso. E a fiscalização? Rapaz, a fiscalização não sabe nem que você existe ainda. Calma. Você está lá, calma. Você está pensando em ter um filho preocupado com a faculdade. Fica frio. Sossega. Calma, que ansiedade é essa? Vive 10 anos para frente. Calma. Quando chegar a fiscalização, aí você vê o que precisa ser feito. Mas até lá tem chão. Vamos que vamos. É o processo. E aí chegou uma hora que a fiscalização chegou. O condomínio foi lá na porta da minha casa.
Falou, vocês não podem ficar lavando o carro aqui. Aqui é um lava rápido. Falei, não, que não é um lava rápido, porque é uma loja de carro. É que como só cabe um carro e nós temos que lavar todos os carros que nós vende, parece um lava rápido, mas não é. É pior ainda. Você tem que procurar um lugar para ir. Vocês não podem ficar aqui. Isso tudo em inglês, eu estou traduzindo para vocês. Aí fui para uma loja. Falei, vou procurar uma loja. Preciso de uma loja. Já tinha uma clientela. Aí cheguei lá na loja, eu e a Marina. Chegamos na loja, encostamos o carro, fomos falar com o dono da loja. O dono da loja olhou para mim. Me deixou esperando 2 horas lá. 2 horas esperando, 2 horas esperando. Falei, Jesus amado, 2 horas esperando. Daria para estar comendo um lanche. Aí falei para minha esposa, falei, amor, vamos embora. Esse cara aí tá meio louco. Esse cara aí, muito metido. Aí quando eu decidi ir embora, coloquei o cinto de segurança. Que eu saí com o carro assim do lugar, ele veio, bateu no vidro e falou, o que você quer fazer? Eu falei, eu quero comprar carro e vender. Ele falou, quantos carros você quer comprar? Peraí, deixa eu contar. 1. É o que dava. Ele falou, não, mas é muito, não dá. Um carro não tem como. Eu quero ir no leilão, eu faço o processo todo, não preciso que você me ajude com nada, eu vou lá, eu me viro tranquilo. Eu falei, não, eu vou te dar a carteirinha para ir no leilão, mas custa 5 conto. Eu falei, 5 conto eu compro 3 carros. Na época o carro estava barato ainda, eu só trabalhava com as Jabiraca. Não, 3, não, 5 é muito caro. Vamos fazer o seguinte, deixa eu vender para você, deixa eu vender 10 carros para você em troca dos 5 mil. Ele falou, tá bom. Aí no outro dia acordei cedo, já olhei os carros, já vi o que dava para ser feito e tal e tudo. Isso era uma sexta-feira, né? Segunda-feira eu tinha vendido os 10 carros já. A loja vendia 3 carros por mês. Eu comecei sexta-feira, segunda-feira estava tudo vendido. Glória a Deus, aleluia. E eu não falava inglês. Meu pai. Eu não entendia de DMV. Eu não sabia nada do processo. A pessoa falava, vai chegar a placa quando? Placa? Uns dias que chegar eu te chamo. Fica sossegado, você não vai andar com placa vencida não, vai dar tudo certo. Porque eu entendi, quando Deus tem um projeto, Ele não vai te dar um manual antes, querido. Nossa, é forte. Deus não vai te dar um processo antes, começo, meio, fim. Deus não tem um projeto de engenharia para te entregar, não. O projeto dele é Ele quem faz. E se eu precisar escutar dele todo o processo, é porque eu não tenho fé. E se eu não tenho fé, eu não sou digno de estar dentro do processo. Meu Deus. Glória a Deus. Meu pai. Se eu preciso vir nessa igreja, foi o que eu falei ontem, se eu preciso estar aqui sentado, para ter um homem de Deus que pegue o microfone, chega até mim e fala, ó, Deus tem um projeto para você, seu nome é fulano de tal. Aí você começa a chorar porque ele falou teu nome, usado por Deus, glória a Deus. Mas se eu precisar de um profeta que venha avisar que ele é profeta, confirmando que ele é profeta, adivinhando coisas sobre a minha vida, e só assim que me faz mudar ou me emocionar diante de Deus, é que eu não tenho fé nenhuma. Meu pai, Jesus amado. Se eu preciso de alguém que fale assim, viu? Você comeu Nutella hoje de manhã, a colher caiu, sujou o tapete. Você come Nutella de... Todo dia, graças a Deus. E a colher caiu suja, sujou o tapete, você escondeu da tua esposa e agora está revelando no altar. Foi isso que aconteceu? Ah, é verdade, foi isso que aconteceu. Glória a Deus, então Deus existe. Eu preciso disso? Quando nós somos pequenos, nós entendemos, nós somos infantis pela fé. Quantas vezes nas minhas orações eu pedia para que eu visse coisas, visse evidências da existência de Deus, do Espírito Santo, porque eu precisava disso para saber o quão amado eu sou, mas a vida, ela me fez enxergar coisas muito mais grandiosas que nos exemplificam quão amados nós somos. Aleluia. Glória a Deus. Irmão, se você olhar para trás, se você ver tudo que Deus fez na sua vida, não era para você estar aqui. É verdade. Se você vê tudo que o homem fez na sua vida, tudo que as coisas ruins que você passou, não era para você estar aqui. A nossa vida vem caminhando de vitória em vitória, só que não é o modelo de vitória que a gente tem. Não é o modelo de vitória que eu acho que serve para mim. Querido, entenda que nós somos ricos. Nós estamos no melhor lugar, ou em um dos melhores lugares
do mundo. Amém. Graças a Deus. Querido, você pode sair hoje da sua casa. Quando você decidiu sair da sua casa, você abriu um closet. Eu não sei você, mas eu tinha um armário da Casas Bahia. Vocês estão entendendo o processo? Aí você escolheu a cor, não foi a cor? Você escolheu? Hoje eu vou de amarelo. Hoje eu vou de amarelo. Hoje eu vou de azul. Tinha um monte lá para você usar, um monte. Isso é vitória, a gente não enxerga. Porque isso para nós é comum. A nossa vitória não é bem o projeto que nós estamos vivendo, passa desapercebido para os nossos olhos. Querido, talvez vocês passaram por problemas no coronavírus, pessoas talvez internaram aqui, eu não sei, mas estamos todos aqui. Graças a Deus. Porque ainda existe um projeto de Deus. Amém. É um louvor que diz: quem tem promessas de Deus vence o mal, vence. Com certeza. Você não vai morrer enquanto o projeto não acontecer. Desde que você esteja vivendo o tempo de Deus. Meu Deus. Aleluia. Porque senão você vai morrer sem ver a terra prometida. Uau. Eu não estou falando aqui de santidade, gente. Eu não estou falando para vocês aqui, ó, ora 3 vezes ao dia, faz jejum, lê a Bíblia 12 horas por dia. Não estou falando disso, não. Porque nada que a gente faça aumenta o amor de Deus por nós. Meu Pai. Deus já nos ama na sua totalidade, na sua completude. Nós somos seres amados. Nós somos frutos de projeto de Deus. Deus parou o tempo para projetar cada um de nós aqui. Querido, não escute homens, não carregue homens, não carregue situações, não carregue momentos. É dia de se despedir, para que amanhã, não dizendo amanhã de forma poética ou filosófica, não. Amanhã mesmo, segunda-feira, você possa sentir o projeto de Deus acontecendo na sua vida. Amém. Glória a Deus. Receba em nome de Jesus. Deus não demora para agir. Ele age muito rápido quando a gente está pronto. Amém. Deus age muito rápido quando a gente está pronto. Meu Deus. Amém. Irmão, eu gostaria de encerrar essa palavra colocando no seu coração a sede por entender aonde os nossos propósitos estão hoje. Que Jesus possa rasgar o nosso coração nessa noite e nos mostrar qual a nossa paralisia. Nós temos que fazer essa introspecção. E eu poderia citar aqui inúmeras passagens de gente que ia afundar o barco, teve que sair fora, porque senão o barco ia afundar, porque ele ali no momento estava no momento errado. Eu tenho um monte de coisas. Um monte. Mas eu gostaria que você mesmo fizesse essa análise da sua própria vida. O que te impede de ir para frente? Quais são as pessoas que te impedem de ir para frente? Eu conheço gente, olha que absurdo. Isso lá no Brasil. Ia ter uma reunião em casa. E a pessoa me chamou e falou: você me dá uma força, eu preciso fazer uma mudança. Eu falei: lógico. Aí eu cheguei lá um pouco mais cedo da reunião. Falou: me tira essa TV aqui comigo da sala, que vai ter reunião aqui, vai ter gente que não pode ver essa TV. Ela não pode saber que eu comprei essa televisão, que eu tenho uma TV de 42 polegadas. Isso é vida. Isso é um detalhe. Se para uma coisa tão pequena é assim, imagina para tantas outras coisas. Imagina para tantos outros projetos. Eu gostaria de orar. Desculpa se eu avancei na hora, viu, pastor? Mas eu gostaria de orar para que o Senhor nos revelasse nessa noite coisas que nos paralisam e que talvez não venham nem à nossa mente. Palavras que nós escutamos. Coisas que nós presenciamos, que do tipo que a gente não ia ser nada, que isso daqui não vai chegar a lugar nenhum. Isso daqui não tem processo de nada. Isso aqui não funciona, não vai ser legal. É dia de jogar fora. É dia de deixar embora. Amém?
Meu Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Pai, por essa noite nós estarmos aqui reunidos, Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem um propósito na nossa vida, mesmo a gente não tendo nada para te oferecer. E a gente entende que quando alguém se aproxima de nós, simplesmente pela nossa existência, é por amor, Pai. E o Senhor nos ama. O Senhor nos ama, Senhor, com amor puro, sincero e incondicional, Pai. Esse amor é tão grande que o nosso pecado não é capaz de esfriar o seu amor por nós, Deus. Pai, eu quero te agradecer mais uma vez, como sempre eu peço. Mas traz à tona agora no nosso coração pessoas, momentos e situações que nós precisamos deixar embora. Que nós precisamos dispensar da nossa vida, Pai. Aquela palavra, aquela discussão, aquela presença, Senhor, aquela pessoa que não faz mais parte do nosso ciclo, aquela pessoa que tudo que ela fala é em tom de brincadeira para nos diminuir, aquela pessoa que todo o tempo que está conosco está falando que a gente ou está feio, ou está gordo, ou está fora, ou tá estranho, ou aquela disfarçado de brincadeira, mas aquela inveja tomada ao seu coração. Senhor, nos afasta, Deus. Nos afasta de todo o processo e projeto que impossibilitam os teus processos e os teus projetos na nossa vida, Deus. Senhor, que em nome de Jesus nós possamos aprender que nós não precisamos de network, porque a liberdade nos alimenta, Pai. A tua liberdade nos alimenta. O Senhor cuida, Pai. O Senhor cuida de cada necessidade. E além disso, de cada sonho. Nós não precisamos de pessoas, Pai. Nós não precisamos de gente para nos patrocinar, porque o Senhor é quem cuida. Pai, eu não preciso aprender, criar nada, porque tudo já foi criado e já foi nos entregue, Deus. Eu quero, Senhor, unir a minha fé com a fé dos meus irmãos aqui e pedir para que caia por terra, Senhor, do nosso coração, tudo aquilo que é tomado de mágoas, de dores, de arrependimentos, de coisas não faladas, tudo aquilo, Senhor, todo esse entulho que tira, Senhor, espaço de coisas maravilhosas que poderiam acontecer. Que o Senhor possa, Pai, tirar da nossa vida agora. Pai Santo, que o nosso coração seja entregue na totalidade para o Senhor, Pai. Faça o que o Senhor quiser, Jesus. Tome conta, Senhor, do teu propósito em nossa vida, e se o processo parou, travou, interrompeu, que o Senhor possa trazer algo novo para nós essa noite, Deus. Quebranta o nosso coração, Pai. E que cada vez mais sejamos racionalmente espirituais. Que o nosso relacionamento seja cada vez mais profundo, Deus. Em nome de Jesus, eu te agradeço. E eu fico muito feliz porque eu vejo vidas mudando aqui, Pai. Eu vejo histórias sendo mudadas, cadeias sendo rompidas nesse momento, Senhor. Porque nós vamos chegar lá. O Senhor já nos deu, é só questão do tempo. A semente já está crescendo, já está frutificando. E por mais que nós não vejamos mudança nesse momento, o nosso coração já está em outro ângulo, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. E eu agradeço, Senhor, por esse altar, agradeço por todos os pastores que aqui estão, pelas vidas que aqui estão, mas eu te agradeço principalmente pela mudança que o Senhor está causando agora em nossos corações, Pai. Existem pessoas aqui que vão dormir diferente hoje já. Existem relacionamentos aqui que já vão ser diferentes aqui. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Deus, porque Tu és o nosso Deus.
Aleluia. Amém, Senhor.